Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite, depende da hora e o local em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Rapá! Eu resolvi fazer um vídeo para vocês hoje devido a algumas coisas que eu vi durante o dia, né? E eu tava já há muito tempo querendo fazer esse vídeo, mas eu resolvi fazer hoje, né? Gente, todo mundo sabe que eu fiz parte de uma denominação, a qual essa denominação evangélica, ela não tinha por costume dar o ensino bíblico, né? Racional bíblico, ensinar a Irmandade segundo a Bíblia. Mas eu ando vendo agora, no meio dos grupos de brasileiros, ex-CCBanos, uma raiz de teologia que realmente ela tem me assustado. Confesso que eu não a conhecia e eu fiquei umas 3 semanas estudando a base dessa doutrina. Confesso que o que eu achei e enxerguei nessa doutrina me assustou profundamente. Então vou falar para vocês hoje, sem censura, a respeito da doutrina calvinística, né? Você que não conhece, essa doutrina foi instituída por João Calvino depois da reforma de Martinho Lutero. Se eu não me engano, Calvino tinha seus 8 anos. Calvino era um francês, nascido na França, morou em Genebra, foi expulso de Genebra, depois voltou para Genebra. Ele tinha uma intenção, sim, muito clara, de fazer de Genebra uma nova Jerusalém teológica. Bom, Calvino começou bem, estudou nas melhores universidades, né? Teve muitas diferenças com a Igreja Católica, e depois, no fim da vida, ele seguiu uma linhagem teológica de Santo Agostinho, da Igreja Católica. O que mais eu posso falar sobre o calvinismo? O calvinismo tem os seus 5 principais pontos de doutrina, né? O calvinismo é uma reforma, se eu não me engano é sola escritura, eu não me lembro bem, sola escritura, solo Jesus, são 5 pontos. O que eu quero falar a respeito do calvinismo? Eu tenho assustado com o que eu tenho ouvido ultimamente, principalmente de ex-CCBanos, que foram para o calvinismo, e confesso que eu tenho buscado de outros pastores calvinistas também a mesma linhagem. E confesso que não tenho achado, em alguns pastores calvinistas, esse extremismo do calvinismo, esse calvinismo xiita, que eu ando percebendo na internet. E o que está assustando mais, que assustou hoje mais, que eu vi um dos calvinistas, né, respondendo que, segundo ele entende das escrituras, só Deus, o Criador, possui livre-arbítrio. Gente, eu não estou nem com a Bíblia aqui, porque eu não vou nem precisar de ler textos bíblicos. Eu vou citando os textos mesmo da cabeça, de vários. Porque, na minha opinião, qualquer pessoa que tem um mínimo de estudo bíblico, que nem eu tenho, consegue refutar claramente o calvinismo. Primeira, veio alguns calvinistas debaterem comigo ontem, não conseguiram explicar batismo de criança, não conseguiram explicar nada, não conseguem explicar dentro da Bíblia. Eles querem... Você vai fazer um vídeo para Calvino, eles mandam um texto para você assim, ó, pra você ficar lendo, pra você ficar lendo, pra você ficar lendo, mas nada de escritura. Eles não conseguem fazer uma resposta de 1 minuto. Se você perguntar uma coisa para mim, eu vou te responder na lata. Em 1 minuto eu vou te responder dentro da escritura. Eles não conseguem. A impressão que eu tenho é que quando a pessoa vai para o calvinismo, pelo menos essa impressão que alguns ex-CCBanos brasileiros têm deixado, é que quando você vai no calvinista, você para de ler a Bíblia. Você começa só a ler os livros calvinísticos, os livros de pastores calvinísticos, de pastores reformados. Essa é a impressão que eu tenho passado. Porque eu, com o meu conhecimento bíblico, que eu considero, assim, não universitário, debato com eles facilmente e eles não conseguem sair das perguntas. Vamos lá, pessoal. O que no calvinismo que é tão perigoso? Bom, o calvinismo tem 3 doutrinas que para mim são muito perigosas. A primeira é a predestinação total. Esse irmão falou que só Deus tem o livre-arbítrio, que o resto está tudo predestinado.
Vamos lá, vamos primeiro responder sobre isso. Bom, isso é básico, irmão. Qualquer um pode entender isso. Se tudo é predestinado, então o Deus que nós servimos, ele é um manipulador, gente. Ele é um Deus cruel. Por que eu tô falando isso? Quem criou Lúcifer? Quem criou o querubim ungido? Não foi Deus? Andava sobre as pedras afogueadas, perfeito eras, até que em ti se encontrou iniquidade, né? Profeta Isaías. Bom, se foi Deus que criou Lúcifer, né? E Lúcifer, os anjos e o ser humano, porque o irmão falou que é só Deus que tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio? Então Deus manipulou o Lúcifer. Deus usou dele. Porque Lúcifer se transformou em Satanás, o anjo caído. Se tudo já é predestinado, se tudo já está predestinado, e Deus não impediu, e Deus, ele, como eu vou dizer para vocês? Se tudo está predestinado e ninguém tem livre-arbítrio, então nós estamos sendo manipulados. É como se houvesse um programa manipulando nós. É como se fosse um programa de computador, um jogo de videogame, que tudo está programado. É um programa. Como assim, gente? Não há livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Se os anjos não tivessem livre-arbítrio, Satanás, Lúcifer não teria enganado eles? Uai. Então Deus não deu livre-arbítrio. Então tudo que aconteceu, então Deus está manipulando tudo. Está manipulando os anjos, está manipulando o Lúcifer. Então Lúcifer tinha razão quando falou para os anjos que Deus era um tirano. Porque se ele é um manipulador, ele é pior do que Lúcifer. Gente, isso não encaixa na doutrina bíblica. Porque se fosse predestinação total de Deus, Deus não avisava o homem antes do pecado, como ele avisou Caim. Falou para ele que o pecado já estava à porta, para ele tomar cuidado e vigiar. E mesmo assim, Caim não ouviu Deus. Deus alertou Adão para não comer do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E depois de alertar, ainda deu oportunidade dele se arrepender. Onde que vai predestinação nisso? Se nós não temos livre-arbítrio, por que ele falou para Adão aquilo? Por que ele deu oportunidade de Adão se reconciliar, se já está tudo predestinado? Por que nós precisamos de um Messias, se tudo está predestinado? Olhando para isso, parece até uma história contada por Lúcifer. Se você esmiuçar bem essa doutrina de não livre-arbítrio, de predestinação total, não parece que Lúcifer está dando para nós uma mensagem subliminar? Olha, vocês são todos massa de manobra. Eu estava certo lá no céu. Deus é um tirano. E não há nada que nós possamos fazer contra essa tirania. Eu sou revolucionário e vou mudar isso. Esmiuça a doutrina calvinista nessa parte, né, de predestinação total e nessa parte de não livre-arbítrio. Porque um calvinista me falou hoje que é só Deus que tem livre-arbítrio. Eu já ouvi isso de vários. Aí eles vão inventar regras sobre regras. Eles fazem um textão e não conseguem responder uma pergunta bíblica. Segunda coisa. Batismo de criança. Eu não encontro nenhuma passagem no Novo Testamento, nem Jesus, nem Paulo, nem a igreja primitiva batizando crianças. Na Bíblia de vocês tem isso? Ah, mas o batismo de criança é uma simbologia da circuncisão. O apóstolo São Paulo falou para nós que a lei não tem poder de nos salvar, né? Mas se alguém quiser tentar buscar salvação através da lei, siga a lei por inteira, para que não seja transgressor da lei. O calvinismo segue a lei toda para pegar só a circuncisão. E outra coisa, que eu fiz uma pergunta para um calvinista e ele não conseguiu me responder.
Como funciona o batismo de criança? Você batiza a criança, é uma apresentação, depois mais tarde ela batiza de novo? Porque Jesus falou assim, ó, presta atenção, calvinista. Quem crê e for batizado será salvo. Existe uma ordem estabelecida, crê e for batizado. Aí então você será salvo. Poderá uma criança crer? Se pela psicologia uma criança só começa a ter entendimento das coisas aos 7 anos de idade, ela vai ter um entendimento pleno de 20 a 25 anos, alguns demoram até mais. Jesus batizou mesmo com 30 anos. Poderá uma criança crer? Ou se os calvinistas estão querendo tirar a circuncisão da lei para colocar na graça, discussão antiga na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, entre Paulo e a igreja ali estabelecida em Jerusalém, a qual Tiago e Pedro eram líderes. Alguém pode me responder isso? Então se batiza as crianças, depois batiza de novo? Então são 2 batismos, a Bíblia fala um só fé e um só batismo? Que doutrina é essa, gente? Alguém consegue conciliar isso com o cristianismo? Terceiro, sola escritura, graça irresistível. Graça irresistível? Nós não podemos refutar a graça? A graça estava na cruz, sendo consumada, e tinha 2 bandidos do lado dele. Um se arrependeu e creu que ele era o salvador do mundo. E falou, Senhor, só lembra de mim quando estiveres no paraíso. O Senhor falou, hoje mesmo estará. Mas o outro não se arrependeu. Ele resistiu à graça. A graça estava na cruz. Como assim não podemos resistir à graça? Peraí, então é uma coisa imposta. Se é imposta, não é graça. Se é imposto, não é de consciência. Qual é o sentido de Deus colocar nós no mundo se não for para nos ensinar? Se não for para nos preparar a viver no céu? Ah, mas lá em Romanos, acho que salvo engano 6, está escrito aqueles que predestinou, salvou. A predestinação é simples. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já é condenado. Essa é a predestinação da salvação. Ah, mas o Senhor já conhece aqueles que serão salvos. Deus conhece o final de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, ele é atemporal. Mas nós não ficamos deitados assim, pensamos que nós estamos salvos por causa de uma doutrina de um homem comedor de feijão como eu e você. João Calvino era homem, gente. Então como nós vamos fazer, irmão? Nós não temos linhagem, como vamos estudar a Bíblia? Bom, Paulo fala, né? Quando vocês estiverem reunidos, preguem um após o outro em ordem. E os que estão sentados ouçam a pregação e chequem na Bíblia. Ou seja, o Espírito Santo vai ensinando a todos nós, vai dando uma passagem diferente para um, outro para outro, mas lembrando que essas passagens têm que encaixar dentro da Bíblia. Se o próprio Espírito Santo revelou a Bíblia, quem poderá dar a interpretação se não for o Espírito Santo? A qual ótica ou qual óculos eu estou enxergando a Bíblia? Se é através do Espírito Santo que Jesus disse, eu vou ao Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo, esse vos guiará em toda a verdade. Ora, então o calvinista não acredita nisso. Ele acredita que o Espírito Santo, não acredita no Espírito Santo. Ele colocou João Calvino no lugar, porque ele não acredita que há outra interpretação que pode levar ao céu, que explica as doutrinas de Deus. Ora, gente, façamos o favor. Você acha que se Calvino fosse tão importante a doutrina calvinista, o Senhor não tinha revelado para João na ilha de Patmos, em que determinado tempo ia vir grandes homens que iam mudar os tempos, e iam trazer uma reforma ou alguma coisa desse tipo? Ou porventura Jesus esqueceu de dizer para João na ilha de Patmos essa importante papel de Calvino? Ora, gente, sejamos inteligentes. A graça de Deus nos dá sabedoria, nos abre o entendimento através do Espírito Santo. Já que a predestinação é total, eu gostaria que um calvinista me explicasse por que Deus volta atrás de decisão. Na mesma Bíblia está falando que, o apóstolo São Paulo fala que em Deus não há variação. Pois se em Deus não há variação, e o calvinista crê em predestinação, então Deus não pode voltar atrás do que ele predestinou. Como você me explica Jonas pregando a perdição de Nínive e o Senhor arrependendo e retirando a maldição? Como você me explica o Senhor mandar o profeta Isaías
dá a sentença de morte para o rei Ezequias, e esse arrependendo, chorando na parede, antes que o profeta Isaías saísse do átrio, o Senhor falou: volta lá e diga que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Ou mesmo o Senhor dizendo: se a nação a qual eu decretei o mal se arrepender, eu volto atrás do mal. Ora, já não está predestinado? Aí eles vão criar duas leis para explicar essas coisas: predestinação e vontade de Deus. Mas, meu irmão, Deus não é soberano? A sua predestinação, então, é a sua vontade. Como podemos ter, para o ser soberano do universo, decretar que existem duas leis separadas, sendo que pela sua vontade tudo se criou? Haja luz. É por isso que, tendo essas considerações principais, eu posso citar toda a Bíblia para desarticular essa doutrina satânica chamada calvinismo. Toda a Bíblia. Mas eu vou ficar por aqui, porque eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Estou vendo uma doutrina perigosa, uma doutrina luciferiana, de Lúcifer, a qual ela muda o caráter de Deus por um Deus amoroso, justo, misericordioso, para um Deus manipulador. Porque se ele já predestinou tudo, então ele manipula. Manipulou Lúcifer, manipulou os anjos e manipula nós. Como se fossem simples formigas. Sabe aquelas fazendas de formigas? Em que você coloca lá e fica observando, aí você vai lá, mexe, mata uma, aperta a outra, jogando todos os assassinatos, tudo nas costas de Deus. Ora, esse é o Deus que você quer para a sua vida? Esta é a doutrina que você considera mais perto do Evangelho? Eu faço essa pergunta para você. Você, entre na tua consciência. Medite nisso. Se essa é a doutrina que mais se aproxima do amor de Cristo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou então, por que, se já está tudo predestinado e não tem como mudar, o Senhor por uma causa mandaria nós anunciar o Evangelho? Eu já sou escolhido, para que eu vou trabalhar? Eu já sou escolhido, para que eu vou orar? Eu prego o Evangelho para aquele, se aquele não crê, é porque ele não era um predestinado. O que nós vemos no calvinismo é uma doutrina de inflação de ego daquele que a prega. Um calvinista não consegue orar, um calvinista não consegue ser a presença de Deus, ele ficou engessado nessa teoria. E as suas igrejas cada vez mais se aproximam de grandes sepulcros caiados. Vocês sabem que são sepulcros caiados? Eram os sepulcros de Israel, a qual estavam pessoas importantes, que de tempos em tempos os familiares mandavam pintar com um cal branco. Por isso ficou sepulcro caiado, por fora bonito, branquinho, mas por dentro cheio de podridão e sem vida. Sepulcros caiados. Mas o Espírito Santo e a graça de Deus nos ensina diferente. Todo aquele que crer e for batizado, se arrepender, livre está dos agrilhões da morte e do pecado que o Senhor já nos tem pago na cruz. Agora, qual o pecado que o Senhor pagou na cruz? Qual o pecado? Bom, Jesus é bem claro. Ele fala: vinde a mim as crianças, delas são o reino dos céus. Ou aquele que não se fizer como uma criança, não verá a face de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava querendo ensinar que ele pagaria o pecado original do mundo. E que a partir daquele momento as crianças nasceriam puras. E quando elas começassem a ter consciência do pecado. Não há pecado sem consciência. Não há pecado sem livre-arbítrio. Como eu vou pecar se não conheço a lei? Para que seja estipulada uma lei, tem que haver pecado. Se a lei foi instituída, é porque nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Porque se Deus está levando nós à morte da lei, sem nós termos consciência do pecado, ele está sendo cruel. Ele está sendo um assassino, um manipulador. Tanto na lei como na graça, nós temos o livre-arbítrio, a consciência em que nós temos que dar o primeiro passo ao Senhor Jesus. E ele sim
vem em nós. O primeiro passo é crer. O segundo passo é o quê? Batizar. Confissão pública de fé. O batismo nada mais é que uma confissão pública de fé. Eu criei, então eu me confesso perante os homens que eu sou agora de Cristo. A simbologia do batismo é o novo nascimento. Não fala se é imersão ou aspersão. Mas quando Jesus fala que nós teremos que renascer, como que nasce alguém no ventre da mãe? Nós estamos totalmente envolto de água na bolsa da mãe. Então o renascimento tem que ser sepultado na água. Então tem que ser por imersão. Pode ser por aspersão? Numa necessidade, sim. Mas se você tiver oportunidade, por imersão. Para que ali simbolize um sepultamento e um novo nascimento. Essa é a simbologia do batismo. Mas a praticidade dele é a confissão de fé. Como um casamento. Qual a diferença de ser amaziado e casar? Amaziado está junto com a mulher lá. Quando você vai casar, você tem as testemunhas, você assina um documento. Você publicamente expressa a sua fé, que agora serão só uma carne. Mesma coisa o batismo. Nós estamos expressando a nossa fé, que agora nós aceitamos a Cristo e temos uma união, um enlace matrimonial da igreja a qual fazemos parte com Cristo Jesus. Qual parte que vocês não entenderam ainda? A partir desse momento, já crendo e já confessando a fé publicamente, por isso que Jesus diz, aquele que não me confessar perante os homens, batismo, eu não os confessarei perante o Pai. Não conseguiu entender isso ainda, irmão? Então o Senhor vai abrindo sua mente um pouquinho em pouquinho, como abriu a minha também. E a partir desse momento, o Senhor dia a dia vai nos enchendo com a conversão do Espírito Santo. Por isso Jesus falou, eu volto ao Pai. Lá eu vou, como está em Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 27, se eu não estou enganado, que fala ali que Jesus é o nosso intercessor. Ora, se é tudo predestinado, por que nós precisamos de um intercessor? Já está predestinado. Não precisamos de um advogado de defesa. Intercessor é o que intercede, o advogado de defesa. Se nós precisamos de um advogado de defesa, é porque não está predestinado. É porque a predestinação não é total. E como assim graça irrefutável? Como assim não perdemos a salvação? O Senhor Jesus mesmo deu a parábola das 10 virgens. Em outra parte, o Senhor Jesus fala, guardai-vos o que tem, para que ninguém vos roube a vossa coroa. Ou como não se perde a salvação? Sendo que o rico ficava ali, sendo, regozijando das suas riquezas, e Lázaro ficava na porta dele, e nem o resto de comida dava para Lázaro, quando os dois foram para o seio de Abraão. Um foi para o abismo e outro foi para o paraíso, a qual um falava, deixa que eu volte, pai Abraão, e molhe só a ponta, deixa eu refrescar só a ponta da minha língua, ou deixa que eu volte falar para os meus aceitarem a salvação. Abraão falou, você já teve os profetas, e não tem forma de você voltar, e nem tem forma de eu descer aí, nem de você subir aqui. Ora, como assim não temos livre-arbítrio? Se nós não temos livre-arbítrios, então todos aqueles que foram regenerados, alguns que são regenerados, de cometerem pecados absurdamente, foram regenerados. Então o quê? Não há regeneração, então? Como assim predestinação total? Então o calvinismo ele é muito fácil de se resumir. Você esmiuça ele, mais uma vez eu vou dizer. E você vê ele trazendo para você um Deus manipulador. Então quem é mais que tem mais interesse de mostrar para você um Deus manipulador na Bíblia? Lúcifer. Porque esse mesmo Lúcifer enganou 1/3 dos anjos que estavam no céu a seu comando. E o Senhor os lançou fora do céu. É esse mesmo Lúcifer que continua enganando os homens. E enganou Calvino também, não tenho dúvida do que eu estou falando. Há tantos anos atrás, mais de 500. E continua enganando a muitos, porque sempre a doutrina do escolhido vai atrair mais. Por quê? Porque é mais fácil ser um escolhido, um especial, do que depender do sacrifício de Jesus na cruz.
Então, na verdade, o solo escritura não é o solo escritura. É uma escritura sobre a ótica de uma teoria demoníaca que um homem corrompido escreveu há mais de 500 anos atrás e está angariando jovens e está agora na moda gospel de todo o Brasil, o calvinismo. Já estava morto esse calvinismo. As igrejas estão fechadas. Na Inglaterra, por culpa desse mesmo calvinismo, as igrejas estão fechadas. Na Europa já é um pós-cristianismo. E essa doutrina também estava morrendo no Brasil. O único lugar que ainda há um crescimento de calvinista é na Coreia do Sul. No resto do mundo já é uma doutrina morta, porque qualquer cristão verdadeiro jamais vai ceder o poder da interpretação da Escritura do Espírito Santo para um comedor de feijão como Calvino. Uma doutrina totalmente morta. Já fazendo esse vídeo, eu já consigo prever o que vai acontecer. Olha lá o dom da profecia. Muitos calvinistas entrarão aonde esse vídeo chegar e farão textos longuíssimos querendo justificar essa doutrina. Mas você acha que eles vão dar Bíblia? Não. Se eles derem Bíblia, eles vão citar alguns passos de Romanos com o texto totalmente distorcido, ou grandes respostas de quase um livro e meio, trazendo para nós as suas inconstantes e não bíblicas respostas teólogas. Porque é assim que eles funcionam. Gente, culpa disso no meio dos brasileiros, da CCB. CCB que nunca não se preparou para dar um ensino básico, porque qualquer um que tem um ensino básico da Bíblia, como eu tenho, refuta facilmente a teologia calvinista. Mas como a CCB mais se preocupou em formar pregadores que mais parecem um pavão, e não se preocupou em cuidar do povo, em pastorear, em dar o alimento espiritual, em dar a palavra verdadeira, que é a Bíblia, o que aconteceu? Eles foram para essa doutrina atrativa, que ela é muito atrativa, de a predestinação. Eu sou o escolhido. Você não sabe nada. Eu entendo. Você não sabe nada. Na minha Bíblia está escrito assim. Jesus falou assim: eis que a interpretação, o evangelho, eu retiro dos sábios e dos doutores e vos revelo para vós, os humildes, os simples. Simplicidade não é ignorância. Simplicidade é humildade. Estuda, esquadrinha a Bíblia. Busca alguém que tenha um conhecimento melhor que o teu. Se juntem uns com os outros e deixem que o Espírito Santo guie você nas Escrituras. Busque homens que tenham uma doutrina, uma teologia pura, sem calvinismo, sem reforma, sem nada disso. Busca uma teologia que apenas ensine a Bíblia. Ele pega ali versículo por versículo e explica ali da forma com que está escrito, da forma com que o autor quis dizer. Porque o evangelho é simples. O apóstolo São Paulo mesmo disse: eu não vim pregar para vocês com sabedorias de palavras. Ele podia, porque ele era muito sábio, muito educado, mas antes vos abaixei para vir ensinar o evangelho simples, o evangelho da graça, o evangelho puro. Então tá bom, era para fazer um vídeo curto, acabou se estendendo. Esse vídeo aqui vai acabar de dar uma marretada nessa falsa doutrina, e eu já sei que eu serei perseguido por calvinistas na minha rede social. Quer saber? Pode vir. Estou esperando vocês. Um grande abraço a todos vocês que ouviram esse vídeo, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.